pessoal, olha só, na aula passada nós conversamos um pouquinho sobre a trigonometria e eu falei com vocês sobre alguns ângulos que provavelmente o enunciado não te daria valores de seno, cosseno e tangente, porque ele vai pressupor que você já sabe. Esses ângulos são os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, e eu tenho que saber de cor o valor do seno, cosseno e tangente de cada um deles. Aqui nessa aula eu vou tomar um caminho mais formal, depois no próximo vídeo eu coloco um caminho um pouco mais lúdico para a gente trabalhar e decorar ou aprender o que é essa tabela. Nessa aula de agora eu vou mostrar para vocês, como eu já falei de maneira mais formal, por que são esses três ângulos escolhidos como ângulos notáveis e como é que a gente conclui e demonstra o valor do seno, cosseno e tangente de cada um deles. Porque esses três caras são os ângulos notáveis e a gente tem que saber eles de cor, justamente porque eles são os três mais fáceis de se demonstrar quem são o seno, cosseno e tangente. Então, numa situação futura que eventualmente você esqueça algum desses valores, se você sabe como demonstrar da onde vem cada um deles, isso facilita bastante a sua vida. Então, eu vou começar provando para vocês quanto vale o seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 e 60. Eles vêm da mesma figura, eles vêm daqui, ó. Isso aqui é um triângulo equilátero. Lembra o que é o triângulo equilátero? É o triângulo que possui três lados iguais e também três ângulos iguais. Só que eu não posso trabalhar com triângulo equilátero na trigonometria. A trigonometria só aceita triângulo retângulo. Um jeito muito simples de fazer um triângulo retângulo aparecer aqui é eu vir aqui, por exemplo, no vértice superior, que fica mais fácil de enxergar, e eu traço a partir dali uma perpendicular. Lembrem-se, essa perpendicular ela vale como altura, mediana, mediatriz, tudo. Ou seja, quando ela sai daqui e vem para cá, ela chega aqui formando um ângulo de 90 graus e além disso ela divide o lado do triângulo no meio. Então vamos começar a preencher os lados desse triângulo para ver se a gente consegue descobrir alguma coisa? Esse lado aqui, o lado comum do triângulo, eu vou chamar de x, tudo bem? Esse lado aqui de baixo também media x, só que veio aqui uma linha que bateu bem no meio dele e deixou para o lado de cá assim, ó, apenas x sobre 2. E esse aqui, eu vou pedir para você relembrar de um conteúdo um pouco mais antigo, que é a altura de um triângulo equilátero. Você pode provar essa altura fazendo Pitágoras nesse triângulo da direita aqui, ou simplesmente lembrar da fórmula que eu vou fazer agora. A altura de um triângulo equilátero é o lado vezes raiz de 3 dividido por 2. Lembram disso? Agora vejam que eu tenho aqui na direita, na esquerda também, mas vou usar da direita, um triângulo retângulo. Está aqui o ângulo reto. Eu tenho aqui, ó, um ângulo que eu sei o valor, é o ângulo do triângulo equilátero, é 60 graus. E além disso, eu consigo descobrir facilmente o valor desse ângulo aqui. Como? Eu posso ou completar 360 aqui, desculpa, 180 aqui, ou posso perceber que essa linha aqui dividiu o ângulo no meio, pelo fato do triângulo ser equilátero. Esse ângulo aqui é 30 graus. Ficou um pouco poluído demais, mas acho que dá para entender, né? Agora, veja, eu tenho o ângulo de 30 e o de 60 e eu tenho os três lados. Eu consigo calcular todas as propriedades trigonométricas aqui. Me ajudem, ó. Se eu quisesse calcular o seno do ângulo de 30 graus, por exemplo, o que eu teria que fazer? O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Seria o cateto oposto, ó, é x sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é x. Fazendo uma conta aqui rapidinha, você vai ver que o x vai cancelar. Eu vou pular esses cálculos, vou direto para o resultado, que é meio. E já vou preencher na tabela, ó. O seno do ângulo de 30 graus é meio. Agora eu vou para o cosseno. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos fazer agora já de cabeça, ó. Cateto adjacente é x raiz de 3 sobre 2. E a hipotenusa é x. Lembrando que o x vai cancelar, ó. X raiz de 3 sobre 2 divide por x, vai cortar o x. O que vai sobrar? Vai sobrar raiz de 3. Ficou ruim, deixa eu arrumar só um minuto. Raiz de 3 sobre 2. Agora a tangente. A tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Para o 30, o cateto oposto é x sobre 2 e o adjacente é x raiz de 3 sobre 2. Vejam que ao calcular a tangente de 30, olha só, no cateto oposto eu tenho x sobre 2 e no adjacente x raiz de 3 sobre 2. Vai cortar o x e o 2.
Ou seja, o x sobre 2 vai virar 1, porque ele vai cancelar inteiro. E esse aqui vai sobrar só o raiz de 3. Lembrando que você não pode escrever 1 sobre raiz de 3, você precisa racionalizar. E ao racionalizar, você vai ter aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. E para calcular para o 60 é a mesma coisa. Olha um truque legal que a gente vai ver num teorema mais para frente. Se eu trocar o ângulo 30 para o ângulo 60, vocês concordam que quando eu começar a observar o triângulo, a hipotenusa vai ser a mesma, só que o que era cateto oposto vira cateto adjacente, e o que era cateto adjacente vira cateto oposto? Ou seja, você simplesmente vai inverter nas fórmulas o cateto oposto com o cateto adjacente. Olha o que vai acontecer. Se você tentar calcular o seno de 60, você vai achar como resposta o cosseno de 30, porque é só inverter o cateto oposto com o adjacente. Vou até fazer, ó. O seno de 60 graus é igual cateto oposto, x raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, x. Cancela o x, isso vai dar raiz de 3 sobre 2, que é o que vai aqui, ó. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Seguindo da mesma forma, aqui você vai encontrar o meio, pode fazer a continha lá que você vai ver. E aqui, lembra quando tinha dado a tangente? A tangente tinha dado aqui, ó, 1 sobre raiz de 3. Só que vai ser invertido agora, porque a tangente é cateto oposto sobre adjacente. Se você inverter quem era o cateto oposto com quem era o adjacente, essa fração vai inverter. Ou seja, vai dar aqui direto raiz de 3, que não precisa racionalizar. Já descobrimos e demonstramos o valor do seno, cosseno e tangente de 30 e 60. Para demonstrar do 45 é muito simples também. Basta você pegar um quadrado, como eu tenho na figura de baixo, e traçar a diagonal. Se eu traçar a diagonal desse quadrado, o que a gente conhece sobre ele? Pô, ele é um quadrado. Os quatro lados são iguais. Então eu vou chamar esse lado aqui, ó, de x, esse lado aqui de x, e a fórmula da diagonal do quadrado que você encontra por Pitágoras é x vezes raiz de 2. Observem que ao calcular, por exemplo, mais uma coisa, esse ângulo aqui, ó, assim como esse ângulo aqui, medem ambos 45 graus, porque foi o 90 cortado ao meio. Se você tentar calcular aqui, por exemplo, o seno de 45 graus, qual que é a fórmula para o seno de 45 graus? Ó, aqui está o 45. É cateto oposto x sobre hipotenusa x raiz de 2. Vai dar 1 sobre raiz de 2. Não pode deixar a raiz embaixo, racionaliza. Vai dar raiz de 2 em cima, embaixo fica 2. Então, o seno de 45 vai dar raiz de 2 sobre 2. Observem que a fórmula do cosseno é a mesma, porque os dois catetos medem x. Então, aqui também vai ser raiz de 2 sobre 2. E a tangente é super simples agora, ó. É cateto oposto sobre adjacente. X sobre x, isso vai dar 1. Então, pessoal, de maneira bem informal, e na prática vocês vão usar pouco isso aqui, mas eu acho importante deixar para vocês a origem de onde veio as coisas. A tabela de ângulos notáveis é essa. O seno de 30, 45, 60 é meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. O cosseno, vejam que fica a mesma coisa, só que invertido, é a mesma linha, só que inverteu. E a tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Aqui tem uma aula formal para vocês entenderem de onde isso veio, mas no próximo vídeo eu vou postar para vocês uma musiquinha para você decorar essa tabela. No começo você vai usar ela bastante, mas você vai usar tanto essas propriedades do 30, 45 e 60, que no fundo, se você fizer a sua parte, você decora ela sem maiores problemas, tá bom? Por enquanto é isso, pessoal. Tchau, obrigado e até já já.